Agora são 11 horas na cidade, estamos de volta com a sabatina com o candidato Laércio Benco. Ele é candidato a governador pelo PHS. Você de casa está aí nos ouvindo agora, no trabalho, também pode enviar a sua pergunta. Abra seu e-mail aí, é politica@gcn.net.br. O candidato vai responder no último bloco as perguntas feitas pelos internautas. Neste terceiro bloco, a gente começa com Edson Arantes perguntando. Benco, uma das propostas do senhor, vamos iniciar esse bloco agora falando de educação. O senhor pretende acabar imediatamente com a progressão continuada. Eu pergunto, qual sistema, qual modelo o senhor pretende implementar nas escolas do Estado? Olha, essa é uma das questões que alavanca a nossa candidatura e que mostra o porquê da nossa candidatura. Porque o PT, o PSDB e o PMDB não têm moral para falar sobre o fim da progressão continuada. Porque onde o PT governa tem progressão continuada, onde o PSDB governa tem progressão continuada, onde o PMDB do SCAF, do Sarney, dessa turma toda aí governa tem progressão continuada, isso gera um apartheid social. O filho do pobre tem uma educação diferente do filho daquele que tem condições de estudar numa escola pública, numa escola particular. Não existe uma escola particular sequer que tenha progressão continuada. Então nós vamos voltar ao sistema antigo, nós vamos devolver ao professor aquilo que dele foi retirado, qual seja a sua autoridade. O professor hoje, na maioria das vezes, foi transformado num bedel de sala de aula na rede pública, porque ele não tem o poder de reprovar o aluno, não tem o poder de reter o aluno. Tá? Nós defendemos o sistema de avaliações bimestrais. Se o aluno não tiver média, ele fica de recuperação. Se não passar na recuperação, fica retido. Porque senão nós não temos o exemplo. Nós temos que saber que nossas crianças e adolescentes têm hormônios para todos os lados. Se a gente não forçá-los a ter disciplina, eles vão se desviar do caminho. E é isso que tem acontecido. Nós temos alunos terminando o ensino fundamental hoje sem saber interpretar um texto. Nós temos alunos saindo do ensino médio sem saber resolver uma equação de primeiro grau. Isso é um apartheid social. Esse aluno não consegue concorrer no mercado em condições de igualdade com aquele que sai de uma escola particular. Então, antes de falar, apesar de eu defender isso, melhores salários para os professores, melhor estrutura nas escolas, mas o nosso primeiro passo vai ser acabar com a famigerada progressão continuada, que é nada mais do que a aprovação automática. O aluno passa de ano sem ter nota. Muitos dos seus adversários defendem a questão do ensino no período integral, inclusive para o ensino médio. Qual é a posição do senhor a respeito? Sou absolutamente favorável, só que muitos defendem, por exemplo, o SCAF fala nisso, mas o Maranhão, que é governado pelo Sarney, que é amigo dele, tá? Não existe nada de escola em tempo integral. Agora já, onde os nossos aliados governam, onde Eduardo Campos, que era o nosso candidato a presidente, agora é a Marina Silva, no estado de Pernambuco, 100% das escolas públicas são em tempo integral. Então nós temos um exemplo sim de como fazer. E nos 4 anos do nosso governo, junto com a Marina Silva, porque esse é um compromisso de governo da Marina Silva, do Eduardo Campos e nosso também, transformar todas as escolas do Brasil, e nós faremos isso aqui em São Paulo, em escolas em tempo integral. Então, isso, abraçados à Marina, nós vamos fazer e provamos no estado mais pobre do que São Paulo, que é Pernambuco, que é absolutamente possível. Basta ter vontade política e não ficar fazendo politicagem na educação. Candidato, o senhor falou sobre valorizar, devolver a autoridade para o professor. O piso salarial hoje de um professor no estado de São Paulo é de R$ 2.400 para uma jornada de 40 horas semanais. Qual que é a avaliação que o senhor faz desse valor? Candidato, eu peço que o senhor responda nesse microfone, estamos com uma interferência no seu, mas já vamos substituir, mas por enquanto problemas. Vai nesse mesmo. O piso, repito, o salário é baixo, nós precisamos melhorar o salário dos professores, precisamos melhorar a estrutura dos professores na sala de aula. Nós recebemos uma reclamação, por exemplo, de um professor em Guaianazes que não tinha nem giz para ele dar aula, que ele não tinha cadeira para sentar na sala de aula. Então, o salário é importante, vamos sentar com a POSP, vamos sentar com todos os sindicatos dos professores, vamos estudar uma forma de fazer uma readequação e um reajuste dos salários dos professores ao longo dos 4 anos. É um compromisso nosso. Nós vamos melhorar a estruturação das escolas que estão totalmente abandonadas e desaparelhadas, sem a menor infraestrutura para os alunos, mas, repito, isso é prioridade. Agora, o item 0 do nosso programa, meu primeiro ato após assinar o livro de posse,
posse vai ser acabar com a progressão continuada nas escolas, porque senão não adianta aumentar salário, não adianta melhorar a estrutura, porque eu não dou a autoridade para o professor. O professor merece ter essa autoridade, o professor merece essa confiança do governo. Parece que o governo não confia no professor. Eu confio no professor e vou devolver essa autoridade a ele. Certo. Na prática, quais seriam as propostas para melhorar a qualificação e a remuneração dos professores? E em relação à política de bônus por resultado, o que o senhor pensa sobre isso? O governador Geraldo Alckmin, ele vai criando algumas coisas, e eu tenho certeza que o governador Geraldo Alckmin é uma pessoa do bem, é uma pessoa que jamais deve ter dado uma estilingada num pardal, mas ele é o maior torturador de números que eu vi na história da minha vida. Ele tortura os números até confessarem o que ele quer ouvir. Então, essa história de bônus, ele cria para fazer uma propaganda bonita, que vai valorizar os professores, mas na prática é como os 12 trabalhos de Hércules, os professores não conseguem superar essas tarefas. Ele cria algumas barreiras que na prática são intransponíveis. Não tem que ficar dando bônus, nós temos que confiar no professor. O professor da rede pública estadual de ensino merece a nossa confiança. O que ele precisa é ser valorizado e ter um salário decente. Ele tem que ter um salário inicial decente. O professor não tem que ser avaliado por produtividade. O professor tem que ter estrutura. O professor ele tem que ser avaliado por um conselho de escola, pelo conselho de pais e alunos. Não é um burocrata da Secretaria da Educação que vai avaliar e dizer se o professor é bom ou não. É o pai e a mãe do aluno que tem que dizer se o professor é bom. Então, esse negócio de ficar torturando números, até as estatísticas dizerem falaram que o governador quer ouvir, no meu governo não vai acontecer. Eu vou ouvir os pais e alunos. Isso é o que vai acontecer. Ainda sobre educação, candidato, as universidades estaduais de São Paulo estão perto de completar 3 meses de greve. Como o senhor vê a qualidade do ensino superior no Estado e quais são suas propostas para colocar fim a essa paralisação nas universidades? Nós temos uma situação que é o que eu digo, a sujeira ela vai ficando maior do que o tapete. Em 20 anos, o governador ele foi fraco para resolver um problema que agora está explodindo. Nós temos um dinheiro carimbado para as universidades estaduais, uma verba fixa no orçamento, só que 105% desse orçamento é gasto somente com folha de pagamento. Ou seja, nós tínhamos lá o problema acontecendo, o problema ia aumentando e agora explodiu. Então, agora precisa de uma postura enérgica. Precisamos mandar emergencialmente mais dinheiro para as universidades, mas também precisamos enxugar algumas despesas absurdas em universidades. Tem professores ganhando pouco e reitores com salários de marajás. Tem reitores de universidades aí com estruturas nababescas maiores do que príncipe das Arábias. Mas o que acontece? O governador, nesses 20 anos que está no poder, que o Geraldo Alckmin está no poder desde 94, ele foi deixando acontecer e não viu, agora explodiu. Agora, como que ele vai querer resolver? Como uma pessoa que deixou o problema explodir em 20 anos, em 4 vai querer resolver esses problemas. Por isso que nós precisamos da renovação, porque tudo na vida tem prazo de validade, principalmente político. E o prazo de validade do governo tucano em São Paulo já venceu faz tempo. Por isso que dá todos esses problemas. Bem, mudando agora de educação para transporte público. No ano passado, centenas de milhares de manifestantes ocuparam as ruas do país, e no estado não foi diferente, brigando pela redução aí do preço da passagem pago pelos usuários. Qual é a proposta do senhor para reduzir aí o valor da tarifa que é paga pelos trabalhadores no estado de São Paulo? Bom, no programa de governo de Eduardo e Marina, que eu defendo e que nós vamos implantar, ajudar aqui em São Paulo também, vai ser tarifa zero para todos os alunos. Todo estudante vai ter tarifa zero. Nós vamos subsidiar 100% do transporte de todos os alunos. Inclusive aqui no estado de São Paulo, onde nós temos grandes polos universitários, com cidades no entorno onde esses alunos se deslocam, nós vamos subsidiar também esse transporte para os alunos. Agora nós temos que melhorar. E aí avaliar a situação de cada cidade, cada região do estado, tem uma necessidade distinta. Por exemplo, na capital, o problema é um, no interior, o problema é outro, dependendo do tamanho da cidade. Mas vamos investir muito em transporte sobre trilhos e principalmente na qualificação e melhoria dos transportes públicos. O governo do estado de São Paulo, onde a prefeitura não estiver agindo adequadamente, porque o transporte é uma questão de competência municipal, mas eu, como governador, vou interferir e, se for o caso, intervir na prefeitura que não estiver tendo um transporte de qualidade, porque
transporte é um direito básico de cidadão. E num governo forte como será o meu, não fraco como é o Geraldo Alckmin, nós vamos investir e intervir onde for necessário, sempre buscando o bem-estar da população. De onde o senhor pretende tirar os recursos para bancar aí o transporte? Em primeiro lugar, nós vamos, repito, enxugar a máquina pública. Vou diminuir de 25 secretarias para 4 secretarias. Eu tenho certeza que se nós colocarmos aqui o governador nessa sala e os 25 secretários deles, ele não vai saber chamar um por um pelo nome ou associar o secretário à pasta correspondente, porque é muito cabide de emprego, é muita estrutura desnecessária. Esse dinheiro vai vir do enxugamento da máquina pública e também de um compromisso que a Marina e o Eduardo Campos têm em nível nacional, que vai fazer sobrar mais dinheiro para São Paulo, que é a diminuição da taxa Selic através de uma administração pública mais eficiente, porque cada 0,5% que a taxa Selic aumenta, que é a remuneração dos títulos da dívida pública brasileira, são 14 bilhões dos nossos impostos que são usados para pagar dinheiros de juros. Esse dinheiro vai voltar para o cidadão. Nós vamos diminuir a Marina, eu tenho certeza que ela no primeiro ano do governo ela vai baixar de 5 a 6 pontos percentuais da taxa Selic, o que vai sobrar mais de 120 bilhões para investimentos e repasse aos estados. Candidato, o trânsito hoje ele é um problema a ser enfrentado. Segundo dados do Departamento de Trânsito do Estado, em 2011, 15.800 pessoas morreram vítimas de acidente. Esse número é quase o triplo de mortes por homicídios registradas no ano passado. Quais são as suas propostas para diminuir a violência no trânsito? O tempo está curtinho. Investir no transporte público, na qualidade de vida. O governo petista e tucano, ele vende a imagem que para você ser alguém, você tem que ter um carro. Você vai na Europa, onde a qualidade de vida é responsável, você tem que ter um transporte público de qualidade. É isso que nós vamos ver. Nós, do PHS, defendemos o ser humano pelo ser e não pelo ter. Você não precisa ter um carro para ser alguém na vida. Você precisa, sim, ter condições de se transportar com qualidade. E isso nós vamos fazer. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim do terceiro bloco da sabatina com Laércio Benco. Ele é candidato a governador pelo PHS. É um breve intervalo comercial. Daqui a pouco o quarto bloco tem perguntas suas de internautas, perguntas de jornalistas. Fique à vontade. É o GCN na cobertura das eleições 2014.